Olá, começando mais um podcast lá do B da Notícia. Programa hoje tá quente, hein? Veio dar entrevista, convidado nosso, aliás, um convidado que há muito tempo estou tentando e escorregava para lá, escorregava para cá, mas acabou vindo. É o ex-prefeito e ex-deputado estadual, Carlos Castiglione. Olá, Carlos. Olá, Basílio. Bom recebê-lo aqui. Bom ter aqui com você e seus telespectadores aí do podcast. Carlos, a gente veio debatendo em alguns programas anteriores, 4 ou 5 programas, a gente está falando do quadro político cachoeiro, né? Política de forma geral. É disso que se trata aqui no lado B da notícia, na maioria das vezes, né? Legal. E o seu nome, principalmente agora com a vitória do presidente Lula, né, nas últimas eleições, ele passou a ser cogitado fortemente aqui em Cachoeiro, principalmente por aqueles eleitores mais progressistas, vamos dizer assim, né? Mas nós vamos começar de trás para frente a nossa entrevista. Bora. Você hoje foi convidado pelo governador Renato Casagrande para integrar o governo, né, lá na Secretaria de Trabalho, é isso? Como Exatamente. tem sido o seu trabalho lá, essa experiência com o Casagrande, você que já teve uma experiência com o Paulo Artunes. Exato. Recentemente o governador, né, convidou o partido para indicar alguns quadros para compor a equipe dele e eu fui um desses indicados. O PT, nós estamos trabalhando lá e eu fui indicado para a Subsecretaria de Trabalho e Emprego. Então, assim, a minha história com o governador Casagrande é uma história de longo tempo, assim como é a história do PT no Espírito Santo, né? O Givaldo já foi vice-governador do Casagrande, nós trabalhamos na eleição de governador, de senador. Então, nossa história com o PSB e com o governador Casagrande, ela é de muito tempo. Eu fui, inclusive, prefeito num período em que ele foi governador, já me ajudou muito aqui. Então, eu estou na Secretaria na CETADES, na Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, cumprindo uma função, uma tarefa nobríssima, eu diria, com a eleição do presidente Lula, que é cuidar da política pública de trabalho e emprego do Espírito Santo. E isso, para mim, tem sido muito interessante. Só para as pessoas identificarem, eu cuido, por exemplo, da gestão da rede Cine, dos Cines, que é o espaço onde os trabalhadores desempregados vão buscar uma vaga de emprego. Então, o Cine hoje do Espírito Santo tem 9 agências em várias regiões do Espírito Santo. Aqui em Cachoeiro tem uma agência do Cine, então eu cuido desta política e também da qualificação profissional. Então, é um trabalho nobre porque o presidente Lula recriou o Ministério do Trabalho e Emprego. O ministro é o ministro Luiz Marinho. O Marinho é um amigo, um companheiro. Nós somos prefeitos ao mesmo tempo juntos. Ele é prefeito lá na cidade de São Paulo, em São Bernardo, e eu aqui em Cachoeiro. Então, assim, tem sido uma experiência muito interessante e também trabalhar na equipe do governador Casagrande, que é, de fato, para mim, muito importante. É uma equipe altamente qualificada, é uma equipe de segundo mandato, é um governo que faz planejamento estratégico, que sabe o rumo que quer seguir, e eu vou contribuir, estou recém-chegado lá, mas eu vou contribuir muito com as políticas públicas de trabalho, emprego e renda. O Espírito Santo é um estado que, do ponto de vista do desemprego, ele está hoje em torno de 5%, o desemprego... 5% é quase considerado pleno emprego. Pleno, né? Emprego, no Brasil nós estamos em torno de quase 10%, né? Só que na questão da relação de emprego e desemprego no Brasil, hoje nós temos no mínimo 3 categorias. Nós temos os desempregados, aqueles que abandonaram, estão desmotivados e não procuram mais emprego, são quase 5 milhões no Brasil. Então são 3 categorias. E esses que trabalham hoje com o que nós chamamos de emprego precário, né? Os operadores de aplicativo, né? Então são 3 categorias. A gente quer cuidar basicamente do desempregado e com o foco, Basílio, na questão do desempregado que recebe os benefícios de renda, por exemplo. Estão lá no CadÚnico para receber o Bolsa Família, o Bolsa Capixaba. Então, a lógica que o governador nos pediu é que a gente trabalhe na perspectiva de fazer a porta de saída desses programas de transferência de renda, de forma que as pessoas, as famílias, os trabalhadores, as trabalhadoras, as mulheres também, elas possam ter uma oportunidade de ter um emprego formal e assim ter a oportunidade de, daí a um tempo,
poder deixar esses programas de transferência de renda, ou seja, fazer a emancipação, dar autonomia para as famílias, fazer com que as pessoas tenham um emprego formal, um emprego justo. Então, essa é a minha tarefa. O melhor programa social que existe é o emprego. É o emprego, exatamente. A pessoa não precisar aí estar frequentando aí os Bolsa Família, os Auxílios Brasil, os programas. Melhor é que não precise, que não tenhamos pessoas que tenham essa necessidade. Exato. Então o governo tem um programa importante, o Qualificar ES, que é um programa de qualificação profissional muito grande, e eu estou trabalhando com foco na qualificação dessas pessoas que são referência para nós lá no CRAS, no Centro de Referência da Assistência Social. É daí esse link, esse vínculo da assistência social com a área do trabalho e do emprego. Essa é a minha tarefa lá no governo. Já que a gente está falando de emprego, as estatísticas, né, eu estou dizendo, esses primeiros 3 meses do governo Lula, houve um aumento no número de desempregados. E você fala que tem uma interlocução, né, com o ministro, né? Sim. Foi seu colega prefeito. Você está sentindo esse início de governo do Lula meio desorganizado? Como que você está vendo esse início? E é muito importante o sucesso do Lula para o sucesso do PT em 2024, que é um assunto que a gente vai tratar daqui a pouco. Então, eu acho que assim, os primeiros dias do governo são dias muito intensos. A gente vai comemorar 100 dias de governo agora na próxima segunda-feira. São muito intensos, mas e teve, né, muita coisa depois que ele assumiu, o 8 de janeiro, o ataque à democracia, essas coisas que de fato influenciaram, mas ainda assim, eu estive em Brasília agora recente, fiquei 3 dias lá, porque eu percebo que em termos dos objetivos do Lula, né, para o seu governo, que é criar oportunidades de emprego e renda, combater a fome e desenvolver o país, ou seja, fazer com que as empresas possam crescer, crescendo as empresas possam gerar dignidade para as pessoas. Então, nesse sentido, Basílio, eu creio que o governo está indo muito bem e está, na minha perspectiva, assim, organizado, ainda que esteja vivendo um momento, né, que a gente assumiu muita turbulência durante a eleição, depois da eleição, depois da posse, o 8 de janeiro, mas ainda assim essas relações com o Congresso Nacional estão se ajustando agora, e é natural, porque nós vivenciamos uma eleição muito polarizada ideologicamente, né? A oposição fez uma bancada muito forte, né? O Lula vai ter oposição cerrada lá no Congresso. Exatamente. Então, o principal papel do presidente, da equipe do presidente e dos seus líderes no Congresso é também trabalhar nessa perspectiva de construir a base, e que seja uma base que de fato tenha a sensibilidade de que os programas do governo são os programas para melhorar a condição de vida do povo do Brasil, e não para melhorar assim, de uma parte, mas é de todo o povo do Brasil. O presidente sempre tem dito isso, e eu, quando era prefeito, falava muito isso. A gente disputa uma eleição, tem um percentual de votos, tem um percentual que não votou na gente, mas quando a gente assume, a gente vira o prefeito, o presidente de todos aqueles, de toda a população, né? E não só dos eleitores, porque tem muita gente que não é eleitor, mas são cidadãos e que precisam ser reconhecidos. Então eu vejo que é isso que o Lula tem buscado fazer nesses primeiros 100 dias. Para a gente encerrar essa parte nacional, né, que não é o nosso foco, mas que é importante para a nossa audiência. Você falou da relação do Lula com o Congresso, que precisa ser ajustada, né? Hoje ainda não está completamente ajustada. Para isso tem que haver um distensionamento. Mas os discursos do Lula não colaboram para esse distensionamento. Você vê assim também? Olha, eu acho que o presidente Lula é o seguinte: ele tem, nesses primeiros dias de trabalho, enfrentado situações que ele, lá na eleição, ele, quando fez a campanha, não esperava ter que enfrentar. Né, que essas situações que aconteceram no dia 8 de janeiro. Então ele precisa também ser firme do ponto de vista da sua posição, mas de toda maneira eu penso que, ainda que ele tenha esses momentos, mas se olharmos a maioria das atitudes, a maioria das falas dele é sempre falas de construção, falas que buscam sempre fazer a unidade. Ele sabe que tem diferenças, mas ele quer buscar e tem feito esse trabalho de buscar a unidade do conjunto do povo brasileiro, quem votou nele e quem não votou nele.
Então, eu percebo assim, eu vejo desse jeito. E aí a gente espera que a oposição ao governo federal, que seja feita pelo PL ou pelos partidos da base da oposição, seja uma oposição construtiva, diferente da que o PT fazia, que era contra tudo, sempre votando contra tudo, independente. Se não era o governo do PT, votava contra tudo. E eles estão ensaiando fazer a mesma coisa. Eu acho que não deveria ser assim, né? A oposição, se o Lula mandar um projeto bom, o governo tem que ser aprovado. Se o projeto for ruim para o país, não aprova. Por exemplo, Basílio, tem aí a questão do arcabouço fiscal, né? Não dá para ficar discutindo posições políticas em torno de um tema tão relevante, né, que é o arcabouço fiscal. É o seguinte, ou faz e aprova, ou então nós estamos dizendo o seguinte, olha, nós vamos deixar o Brasil ficar cada vez pior. E aí não é o Brasil que fica pior, são as pessoas que moram aqui, especialmente aquelas pessoas que moram nos bairros que têm mais dificuldade, os desempregados, aqueles que estão hoje nos programas sociais, o morador lá do Zumbi, do Village, do Gilson Carone, dos bairros da periferia de Cachoeira e de todos os municípios brasileiros. Então, sim, nós estamos diante de um cenário que o arcabouço fiscal passa a ser uma responsabilidade cidadã, uma responsabilidade com a democracia e com a defesa de um Brasil melhor para o povo que, né, passou por muita dificuldade com pandemia, com os governos que antecederam. Nesse cenário, o Brasil já vem economicamente se complicando desde o segundo mandato da presidenta Dilma. E a partir dali, impeachment, governo Temer, depois o último governo, os últimos 4 anos, que terminou agora, de fato levaram o Brasil a uma situação muito complicada. O Lula aparece eleito presidente, numa eleição muito disputada, e eu não tenho dúvida, eu conheço o presidente Lula, ele vai fazer o melhor, vai cuidar daquelas pessoas que mais precisam. Ele fez isso nos primeiros mandatos dele e fará com certeza nesse mandato. A gente estava conversando um pouco antes de começar a entrevista, Carlos, inclusive sobre o arcabouço fiscal. Desde o primeiro dia do governo Lula, né, a imprensa, a sociedade, a oposição e principalmente as redes sociais estão cobrando dele esse arcabouço, a reforma, cobrando o imediatismo. Esse imediatismo, essa cobrança da rede social, que é muito mais forte que da própria imprensa, ela mudou a forma de fazer política, de gerir, como que os políticos estão vivendo com essa cobrança, seja de um lado ou seja do outro, né? Da rede social, respirando no cangote do político 24 horas por dia. Então, a gente tem alguns modelos de rede social, né? Tem aqueles que são os robozinhos, né? Que alguns políticos usaram e continuam usando, e tem a rede social séria, ideologicamente de um lado ou de outro, que tem as suas cobranças. Então eu penso que assim, isso mudou a relação dos políticos para com a comunicação. Eu estava dizendo para você na antessala ali que havia um tempo que nós, os políticos, eu fui prefeito aqui num tempo, né, 2 vezes, a gente tinha a cobrança apenas dos órgãos de imprensa da cidade. Hoje, além dos órgãos de imprensa, todo mundo tem os seus canais, tem a sua rede social, seu acesso ao Instagram, ao Facebook, e a cobrança é direta. Então, assim, a relação do político com essa nova forma de fazer comunicação, ela é muito exigente, ela demanda ter uma assessoria muito qualificada para poder dar a resposta, porque a resposta é muito imediata. Se você não responde, você fica passando como se fosse a verdade, aquilo que pode não ser uma verdade. Então essa relação ela é muito desafiadora. Eu imagino que quem tem mandato hoje em dia, acompanho, né, vários mandatos, estou lá acompanhando muito de perto como colaborador direto do governo do Casagrande, acompanho o mandato do João Coser e o próprio mandato do presidente Lula, e vejo que isso tem sido um grande desafio. Mas eu acho que para novas formas de fazer comunicação, tem que haver novas formas de fazer assessoria. Isso. Vamos chegando aqui para Cachoeiro, então, cara. Bora. Daqui a pouco a gente vai chegar na política. Não sai você que está nos acompanhando aí, essa entrevista. Não desliga, não muda o canal, não. Continua aí, que daqui a pouco o Carlos vai falar se ele é candidato ou não em 2024. Bora. Mas primeiro eu queria te perguntar o seguinte: você foi prefeito, 2 vezes deputado estadual, 2 vezes prefeito, são 4 mandatos. Não é pouca coisa, né? Acho que você admitir que são poucos políticos que têm 4 mandatos, sendo 2 de prefeito, sim, aqui no estado, sim, né?
E você deixou um legado de 8 anos. Qual seria o seu legado? Se a gente perguntasse, Castiglione, olha para a sua obra, seus 8 anos de prefeitura, qual você considera o seu maior legado? Olha, Basílio, são muitas coisas. Pode ser material ou imaterial. São muitas coisas. É muito material do ponto de vista das ações concretas, mas também dos próprios programas. Eu vou citar aqui. Olha, nós, em 8 anos, fizemos uma rede de unidades básicas de saúde em várias regiões da cidade e também no interior do nosso município. Reformamos todas as unidades, construímos novas unidades, construímos a UPA, no Arbrasa, começamos a reforma do Paulo Pereira e a reforma do Centro Municipal de Saúde, que o prefeito, depois que me sucedeu, concluiu essas 2 obras. Em termos de rede de escola, cara, é muita coisa, porque assim, por exemplo, eu vou citar aqui só um programa federal, o IFES Cachoeiro. O IFES de Cachoeiro foi colocado de pé no nosso mandato, né? O polo da Universidade Aberta aqui de Cachoeiro também, ela existia, mas os cursos foram colocados naquela época. Na questão da infraestrutura urbana, foi um grande sucesso. A gente fez muitas obras de muro de arrimo, de drenagem, macro-drenagem, inclusive, em muitas regiões aqui da cidade e também no interior, que é um marco, assim. Então eu registro aqui, né, as obras de saúde, as obras de educação e as obras de infraestrutura. Você vê que hoje Cachoeiro chove, enche o rio, mas você não vê mais falar de que caiu uma barreira, caiu um muro, de que despencou uma casa. Está sendo feita uma grande obra de macro-drenagem aí agora também para resolver o problema lá de Nova Brasília. Exatamente, uma obra importante, uma obra do governo do Estado do Espírito Santo, né? O governador Casagrande está executando essa obra. Uma obra muito importante, uma obra grandona, né, que vai, de fato, ajudar muito aquele povo lá da Nova Brasília. Você começou uma obra de drenagem, se eu não me engano, ali na Vila Rica também, grande, né? Isso, foi... Começou ou terminou? Na verdade, para ser justo, o senhor Roberto Valadão começou aquela obra ali e eu dei sequência, concluí, peguei ela em frente ao CI, levei ela até o Rio Itapemirim. Foi a primeira obra, inclusive, que eu inaugurei logo em janeiro de 2009. Cheguei, comecei. Aliás, essa foi uma marca minha de não trazer uma cultura que tinha em Cachoeiro de ter obra de outro prefeito, o prefeito que entra não termina. Eu toquei todas as obras do prefeito que eu sucedi, foi o Roberto Valadão. Eu toquei essa obra da Vila Rica, a obra da escola Ataí Caim, lá no Santa Cecília, e outras obras que a gente fez também. O próprio IFES, né, que estava parado aqui, a gente tocou. Foi importante. Então, assim, para mim o marco está nessas questões. E as ações, né? Por exemplo, hoje a gente observa que nas unidades básicas de saúde nós estamos com um grave problema de atendimento médico. A gente resolveu isso. Foi eu que resolvi? Não. Na época os prefeitos do Brasil lutamos pelo Mais Médicos. O Mais Médico veio os médicos cubanos, que ajudou por demais o atendimento na rede de saúde aqui do nosso município. Eram 24 médicos que vieram cubanos para Cachoeiro, que deu uma solução muito interessante. Eu espero que esse programa retorne. Aliás, o Lula já recriou esse programa. Tomara que com outra relação trabalhista, sim, né? Sim, não, agora... A crítica a esse programa é que os médicos, entre aspas, faziam quase que um trabalho escravo aqui no Brasil. 80% do salário deles ficava com o governo. Mas olha só, Basílio, essa é uma questão que a gente vai ter que discutir depois, por causa do tempo. Mas essa relação é a questão da relação deles com o governo de Cuba. Eles não se incomodam com isso. Eles são formados em Cuba para servir, eles servem ao mundo inteiro, e é nessa relação. Então eles vieram numa relação da qual é estabelecido através da OPAS, né, a Organização Pan-Americana de Saúde. Então é um órgão da ONU, inclusive, que regula isso. Então essa relação é uma relação muito normal para os médicos cubanos. Mas o programa Mais Médicos agora, ele vai priorizar os médicos brasileiros. Eu posso falar em relação a esses médicos, não sei todos, mas meu filho, quando era bebê, ele foi atendido por um médico cubano lá em Itapemirim, naquele hospital, menino muito bem atendido, consulta de 40 minutos. Super bem atendido. E saiu de lá com a receita para ir no supermercado, na feira, e não para ir na farmácia. Que eu acho legal, quem tinha essa cultura aqui,
era Santana, como é que é? Aquele médico? Luiz Carlos Santana. Ele foi médico do meu primeiro filho. Eu sempre saía do consultório dele com a receita para ir no supermercado comprar fruta e verdura e não para ir na farmácia. Já que você lembrou, vou lembrar do Dr. Salim Caroni, outro pediatra que eu trabalhei com ele no centro de saúde também, espetacular. Bom, Carlos, nosso tempo está terminando, mas a pergunta que não quer calar, né? 2024, você está dependendo ainda de uma evolução do governo Lula para definir se você quer entrar nessa disputa ou você já está olhando lá na frente, olha, aquela cadeira lá do Vitor está me chamando. Como você está vendo esse processo que está se confirmando, está longe olha ainda, só, Basílio, mas o quadro está começando basicamente são 3 questões, assim, e a principal é aquilo que eu estou fazendo, porque eu, diferente dos demais pretendentes ao cargo que já estão se colocando, eu estou fazendo um processo como eu sempre fiz por dentro do partido, né? Eu vejo que os prováveis concorrentes da vaga em 2024, eles conversam com os políticos. 4 aí, né? Eles conversam com os políticos, eles conversam entre eles, assim, é muito interessante. Conversa entre os políticos, vamos conversando entre os políticos, não sei o que, faz um monte de reunião, um monte de café, nunca vi vender tanto café e restaurante vendendo da coisa, porque os políticos estão encontrando para conversar com os políticos sobre o processo de 2024. Não, eu estou fazendo diferente, como sempre fiz, eu estou conversando no partido, aqui em Cachoeira, já fez várias reuniões, fizemos plenárias, nós estamos construindo um projeto para Cachoeiro. Uma característica do PT, que ele é bem orgânico, sim, né? Muito orgânico, então eu estou chamando os meus companheiros para conversar, porque não é uma candidatura minha, eu me coloco, por ter sido prefeito, deputado, hoje na equipe do governador, me coloco, o meu nome é um nome do PT, mas eu não sairei candidato por minha vontade. A principal vontade é que o partido venha acolher. Vai ter influência nessa decisão sua? Vai. Essa pergunta aqui. Vai ter influência, sim. Eu não conversei com ele diretamente ainda sobre isso, mas com certeza eu, por estar na equipe do governador Casagrande, em algum momento aí para frente eu preciso conversar com ele e quero saber dele, né, qual é a posição. Ele pode me dar a resposta que ele achar a melhor resposta, mas assim, eu quero consultá-lo. Eu quero dialogar com ele acerca disso, porque o governador tem feito muita coisa importante para Cachoeiro. Ele vai continuar governador. Ele vai continuar governador. Então, a minha principal questão é a seguinte: eu quero ser a pessoa que vai garantir ao governador e a Cachoeiro de Itapemirim que tudo que ele está fazendo aqui vai ter continuidade caso eu seja candidato, e sendo candidato, seja eleito, eu quero ser o garantidor da continuidade de todas as coisas boas que o governador Casagrande está fazendo para a Cachoeira. Pois é, nosso tempo esgotou, o diretor já está bravo comigo ali, fazendo sinal, já estamos com 23 minutos quase de programa, nosso tempo era 20. Carlos, está me devendo 3 minutos aí. Tá bom, depois a gente acerta isso. Eu vou querer 3 minutos de audiência. Bora, tranquilo, eu lhe concedo 30. Gente, pedindo a vocês para não esquecer de dar o like, se inscrever no canal, balançar o sininho aí, é muito importante que você deixe seu comentário também, se gostou das respostas do Carlos, se gostou das perguntas do Basílio, mas comente aí, isso é importante para o engajamento e para o sucesso do nosso canal, que já está fazendo 1 ano, daqui a uns dias nosso próximo programa, não sei se o diretor me autoriza a dizer, nós já vamos ter um selinho aqui de 1 ano de programa, 1 ano de sucesso, né? Podcast Lado B aí, trazendo para você toda semana entrevistas relevantes para o dia a dia da sua cidade, do seu estado e, por que não dizer, do país. Até semana que vem, se Deus quiser.